Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nos encontramos para que possamos meditar a palavra de Deus. Ainda neste tempo quaresmal que estamos vivendo, não percamos de vista a nossa salvação, a nossa conversão, para que com a nossa vida e o nosso coração voltados para Deus, possamos colher os frutos espirituais para a nossa santificação. O evangelho de hoje é extraído do evangelista São Lucas, o qual nós iremos ouvir com o coração dócil a esta palavra. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, Jesus é a nossa salvação. Tenhamos no coração esta certeza, temos no coração esta convicção: Jesus é a minha salvação. Neste evangelho, Jesus está com Levi, a quem ele tinha encontrado na coletoria de impostos. Um homem pecador, um pecador público, conhecido por aqueles que viviam naquela região. E quando Jesus adentra na casa daquele homem, e quando Jesus é convidado para a refeição na casa daquele homem, os mestres da lei e os fariseus começam a murmurar, começam a criticar, ficam escandalizados ou espantados com os gestos, com as atitudes e com o comportamento de Jesus. Ele entrou em casa de pecador. Como pode aquele que se diz ser Deus, aquele que muitos já o reconhecem como Messias, entrar na casa de um pecador? Com esta palavra que nós acabamos de ouvir, entendemos, compreendemos que Jesus é a nossa salvação. E por isso ele mesmo vai dizer: o médico não vem para os que estão sadios, mas para os que estão doentes. Por isso, hoje, o nosso coração precisa fazer uma experiência viva, profunda, íntima e eficaz com Jesus, que é misericórdia e é salvação. Não podemos nunca desacreditar da nossa salvação e muito menos desacreditar da salvação daquelas pessoas que observamos, vemos e achamos que não tem mais solução, não tem mais jeito. No Evangelho, tinha-se um pecador público, um homem que tinha as suas perversidades e maldades conhecidas por todos, e por isso duvidaram da sua conversão, e por isso ficaram como que surpresos por ver Jesus entrar naquela casa. Jesus entrou na casa de um homem do coração duro, de um homem pecador, de um homem perverso, de um homem que levava uma vida injusta, que defraudava os outros, que prejudicava. Jesus entrou naquela casa, mas Jesus entrou naquela casa para sarar, curar o coração daquele homem, para que aquela vida fosse transformada. Muitos não entenderam, não compreenderam, mas Jesus entrou naquela casa para ser, na vida daquele homem, a sua salvação. Que o Senhor hoje possa encontrar as nossas almas e os nossos corações abertos, escancarados, que Ele seja o hóspede desejado da nossa vida, para que Ele também nos transforme, para que Ele nos arranque das trevas do mal, do egoísmo, da vaidade, dos corações endurecidos e nos dê a graça da salvação, por um coração que, ao encontrar-se com Jesus, deseja conversão, vida nova, aquilo que é proposto para nós nesse tempo quaresmal.
Que o Senhor, pela força viva do seu Espírito Santo, que agindo em nossa vida, nos liberta, nos livra de todo mal, nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.